Obrigado pelo convite, pelos organizadores do fórum, organizadores desse painel. É um prazer realmente poder colaborar num tema que é candente e vital, né? E talvez, assim como você começou, a gente poderia dizer que a pandemia da Covid-19 será uma espécie de pêndulo entre o antes e depois, não só na reconfiguração do trabalho, mas em relação à vida, né? O Noam Chomsky, numa pequena entrevista, creio que nos dá o balizador disso, do desenho do futuro, ou numa perspectiva ou noutra. Ele diz que vai depender muito dos jovens e das forças sociais que percebem o que este momento revela à humanidade. E a saída pode ser para pior se as políticas que a partir especialmente da metade ou da segunda metade do século XX, especialmente a partir da década de 70, persistirem, o desenho será extremamente negativo para a humanidade, especialmente para os jovens. Mas também há a possibilidade de reverter esse processo. E ele diz, a história não está escrita, depende de nós. E por isso que creio que esse tipo de debate nos ajuda a aguçar as ideias para ver qual é o caminho que nós podemos tomar. E por que esse tema é vital? Porque trabalho não é sinônimo de emprego, né? O filósofo Anaxágoras, lá na Grécia, dizia que o homem pensa porque tem mãos. A mão foi o primeiro instrumento, a primeira tecnologia, e ainda continua a ser esse instrumento que nos alimenta, que nos traz o alimento à boca, etc. Então, o trabalho é uma atividade que produz a vida, reproduz a vida. A gente não percebe isso, mas a cada momento a gente está reproduzindo em nós mesmos o que a natureza, pelo trabalho humano, nos dá. Então, essa visão de entender o trabalho como um direito e como um direito à vida, e que quem tem a negação do trabalho está se negando parte da vida, é algo que neste momento é vital. E por isso que é diferente de emprego. O emprego é uma forma específica de venda de tempo de trabalho dentro de uma sociedade em que parte da sociedade é proprietária de meios e instrumentos de produção e pode empregar outros. E, portanto, o emprego é também um direito nesse sentido na nossa sociedade. E se a gente olha a literatura, e é bom a Luísa estar aí porque ela vai nos ajudar a entender os reflexos da crise do trabalho sobre a vida das pessoas, né? Eu organizei um livro no fim do século passado que chama Educação e Trabalho, Perspectivas de Final de Século. Agora nós estamos pensando as perspectivas do século. E ali eu consultava livros como o de Viviane Forrester, O Horror Econômico, o emprego de buscar emprego, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana. E ela pergunta, será um bom emprego o emprego de buscar emprego? A luta de buscar emprego, a atividade de buscar emprego? E um livro outro também que me impactou muito do fim da década de 90, do século passado, A Desmedida do Capital, onde a socióloga Danielle Linhart situa de que uma empresa demite 1.500 trabalhadores e no semestre seguinte tem um faturamento 30% a mais. Isto tem que nos dar uma interrogação, o que fazer perante isso, e não ter uma visão de maldade do empresário. O empresário faz isso porque ele está numa concorrência, e eu vou situar o ponto da questão. E aí, no campo também da sociologia, Robert Castell vai mostrar um desenho lá, já no século passado, de uma porção de trabalhadores estáveis, outros precarizados e outros descartáveis. E nós temos uma literatura hoje sobre o precariado, enfim. A questão do desemprego é uma questão estrutural no mundo, né? E talvez a questão, quem nos coloca a questão central
para poder desenhar futuro, a questão das políticas públicas, a questão do Estado, a questão da responsabilidade coletiva, é o historiador Eric Hobsbawm, exatamente nesse pequeno livro, O Novo Século. E veja a questão que ele coloca, para ele a questão central do século XXI, uma das questões é que a grande novidade é que, de todos os fatores de produção, os seres humanos diretos são cada vez menos necessários. E aí que joga o papel da tecnologia. Eu mesmo vim do campo, e lá, quando eu nasci no campo, ainda não existia a mecanização do campo. O trator, a ceifadeira, etc, etc. Então, eu mesmo fiz entrevistas depois, nas minhas pesquisas, de pessoas que trabalhavam no campo e que, numa época, por exemplo, da coleta do arroz, ocupava uma fazenda 600, 700 trabalhadores, agora ocupa 2. Então, este fenômeno da tecnologia, a tecnologia apropriada cada vez mais só para um lado, o lado de quem emprega, ela criou um desequilíbrio no mundo brutal. A tecnologia não poderia ser um bem privado. A ciência e a tecnologia deveriam ser um bem comum e, portanto, uma ferramenta para a humanidade. E veja, então, que especialmente a partir do final da década de 60, de 70, nós vamos ver que as decisões no mundo e as decisões do mundo do trabalho vão numa rota absolutamente contrária do que a humanidade necessita. O que é essa rota contrária? Nós conhecemos isso pelas políticas neoliberais, né? Em que, aqui no Brasil, um autor importante, Paul Singer, chamava atenção lá na década de 80, que havia uma vingança do capital contra o trabalho e o trabalhador. E como é que se dá essa vingança? Se dá pela perda dos direitos que tinham sido conquistados, especialmente ao longo das décadas de 50, 60 e 70 no mundo, né? Então, as políticas neoliberais foram não só desempregando mais, não só precarizando, explorando mais, mas criando isso que a literatura chama aqui, vários textos, o precariado, uma precarização, inclusive, daqueles que trabalham. Então, esse desenho foi também mudando um conceito, né, que nós tínhamos, que é o conceito de informalidade. O que é a informalidade do ponto de vista clássico na sociologia, na economia, etc., e nas políticas públicas? A informalidade aconteceria em períodos em que há um pouco crescimento econômico e, portanto, há a tendência a desempregar. Mas esse desempregado ficaria temporariamente. O cientista social Francisco de Oliveira chamava a atenção que a informalidade era uma espécie de colchão para acomodar e depois voltar. Acontece que a informalidade ficou permanente. E mais dramático, essa informalidade já não explica as formas de precarização de trabalho. Eu organizei um curso aqui na UERJ com cientista social, político, que infelizmente morreu, Elmar Altvater, e que fez uma série de aulas, e uma era sobre a crise do trabalho, e quando ele tratou da informalidade, ele mostrava que existe uma informalidade ainda esta legalizada, existe uma informalidade ilegal, e existe uma informalidade do crime. Então, se a gente toma hoje os dados, especialmente em sociedades como a brasileira, e a Covid mostra isso, né? Nós temos hoje mais de 60 milhões de pessoas que vão pondo o corpo na rua porque precisam, e são trabalhadores, e a maior parte é trabalhadores precarizados ou superexplorados, e que eles é que estão pondo o corpo ao risco do vírus. Por quê? Porque os R$600 não lhe dá dignidade de vida. E quase a metade desses não estão conseguindo os R$600. Então, esta é um grande drama, é um grande dilema que o mundo
enfrenta, mas na nossa realidade isso é dramático. E vejam os dados, eu tenho dados aí de 2019, 27,3% dos jovens entre 18 e 24 anos estavam desempregados. Isso corresponde a 3 milhões e meio de pessoas. Mas se a gente ampliar para a faixa de juventude até 29 anos, esse número se amplia. E vejam como nós temos que refletir isto e inverter esta concepção. Veja a construção que se fez aqui no Brasil, a construção sobre o enfrentamento do trabalho, especialmente do trabalho juvenil, chega a ser cínica. Por quê? Porque a carteira verde e amarela, o que coloca até na mídia? Ou o direito ou o trabalho. Veja, isto é algo que beira a violência e ao crime social, né? Então, nós não podemos sair da pandemia oferecendo a milhões de jovens essa perspectiva. E é importante que se diga quem são esses jovens e aonde estão, porque juventude só tem sentido falar do ponto de vista geracional. Do ponto de vista social concreto, são várias clivagens. Clivagem de classe, de gênero, de região, de raça. Ou aqui no Brasil, por exemplo, um desnível muito grande entre brancos e negros, enfim. Isso tudo nós temos que pensar e redimensionar, né? E a questão é, para ir concluindo e depois dialogando, se der tempo. Vejam vocês que até o vocabulário educacional, o vocabulário sociológico, o vocabulário político mudou e mascara profundamente esta violência sobre o trabalho e legitima o desemprego, o subemprego e a exploração. Por que não se fala mais em emprego e se fala em empregabilidade? Emprego, dentro de uma perspectiva de cidadania, de Estado republicano, de sociedade que trabalha com a justiça social, emprego é uma instituição da sociedade, portanto, atrás dela tem leis, tem instituições, tem sindicatos que zelam pelo direito e a não expropriação, superexploração de quem está empregado, ou o direito ao trabalho, ou então a renda não mínima, uma renda básica. E por que se mudou também o conceito do ponto de vista da formação profissional, já que é um tema que é promovido? Por que mudou de qualificação para competência? Qualificação também é uma instituição sociológica, social, do direito e política, e, portanto, coletiva, e que demanda que o cidadão individual seja protegido por instituições e por leis. Quando eu jogo competência, eu jogo a responsabilidade do indivíduo. Então, a gente diz que cria-se a ideia que o desempregado, o precarizado, é porque ele não escolheu a competência que o mercado lhe colocou. Ou seja, nós invertemos, a partir do fim do século passado para este século, a relação entre sociedade e mercado, a sociedade que tem que regular o mercado. Esse historiador que citei, Hobsbawm, diz que a era de ouro do capitalismo foi quando a sociedade regulou o capital, porque o capital é algo anárquico, ninguém o planeja, e, portanto, a inversão, o mercado que controla a sociedade, dá esta calamidade em cima da grande parte das pessoas. E aqui no Brasil, se a gente olhar quem são esses jovens precarizados, eles são vítimas de todas as explorações. São vítimas do tráfico,
são vítimas do Estado porque as prisões são repletas de jovens, jovens negros, mulheres jovens e homens jovens. A média de idade é abaixo de 30 anos. Ou conduzidas até para o campo do ilegal e do crime, tráfico de órgãos, exploração sexual, etc, etc. Então, nós temos uma tarefa enorme pela frente. E aí o balizador. Ou nós seguimos com as políticas neoliberais de desmantelar o direito ao trabalho, o direito ao emprego, ou vamos criar alternativas. Quais seriam as alternativas? Sem dúvida nenhuma, do que eu leio no mundo, o emprego que se pode criar é o que qualifica a vida. E aqui no Brasil nós temos uma imensidão, saúde, milhares de pessoas que precisam, agora está se mostrando isso. Educação, 13 milhões de analfabetos, 38 milhões alfabetizados apenas que escrevem o nome, saúde, educação, cultura, saneamento, construção, etc. Também o Estado incentivando as pequenas e médias empresas que geram emprego, que geram trabalho. E finalmente, dizer, né, usando uma expressão do cientista político Luiz Fiore, não se faz omelete sem quebrar ovos. Então, qual é o dilema? O dilema nosso para ficar no Brasil? Ou nós publicizamos o Estado e vamos ser capazes depois dessa pandemia, reverter todas as políticas que acabam com o trabalho público, por exemplo. Por 20 anos não há investimento, que precarizam legalmente o trabalho. E isso não se faz sem taxar o capital, os bancos. Eu fico humilhado à noite quando eu vejo que o banco tal deu 2 bilhões e faz propaganda do banco. Mas ele lucrou 30 bilhões. O outro dá 500 milhões. Isso claro que é importante que façam isso, mas isto é deseducativo se nós achamos que os bancos têm que e essas grandes fortunas, virem expor a sua riqueza na hora do drama. E, portanto, o desafio é, sim, cumprir aquilo que a própria Constituição coloca brasileira. Taxação das grandes fortunas, impostos progressivos, coisas que sempre foram adiadas. Eu acho que a gente pode aproveitar dessa desgraça que ainda a gente não sabe por onde ela vai desembocar, para pensar e para reverter um pacto pela vida. Um pacto pela vida, aliás, que é a grande marcha amanhã para Brasília, o Pacto pela Vida e pela Ciência, e o Pacto pelo Direito ao Trabalho, e que no fundo, significa em nossa sociedade direito à vida e à vida digna. Professor, para a gente fechar nos nossos alguns minutinhos, só que eu queria puxar como reflexão, o senhor fala dessa questão da qualificação e da competência, e até puxando para um desafio que ficou claro nesse momento da pandemia, né, que é o acesso à educação. Com a necessidade de digitalizar todos os conteúdos, a gente viu muita gente que não tem acesso a esses meios para poder continuar o seu processo de educação, e principalmente os jovens, né, mais expostos a essa impossibilidade de buscar informação, de buscar dar continuidade ao seu processo educacional. Eu queria que o senhor só falasse um pouquinho disso, porque no começo, né, desse processo da pandemia, a gente viu uma oferta gigantesca de conteúdos, de várias universidades que abriram conteúdos para as pessoas acessarem, cursos, etc. Só que a gente sabe que, assim, nem damos conta de acessar todo esse conhecimento por conta até do trabalho e do que a pandemia tem nos exigido, né, em termos do trabalho na casa, e nem as pessoas que poderiam estar tendo acesso não têm, porque elas não têm nem acesso a esses meios digitais. Então,
Queria que o senhor falasse um pouquinho só disso para a gente fechar aí nossos minutos. Duas coisas. Primeiro, nada contra a tecnologia. Veja que nós estamos possibilitando ela. Eu entendo a tecnologia, como o Motmori coloca, quando é como valor de uso para a vida, é a extensão de membros e sentidos humanos. Segundo ponto, a educação não é só instrução, a educação é instrução e educação, né? Portanto, a escola, pensando a escola, né? Ela não pode ficar só no instruir. E esta relação é uma relação dominantemente presencial. Quer dizer, esse processo, nós não podemos cair na armadilha agora que a pandemia, eu já ouvi isso, a pandemia nos colocou agora no uso, educou o uso das mídias e, portanto, podemos substituir, tornar a educação pública mais barata. Isso é um crime contra os pobres. Até pela razão que você coloca. A gente viu aí agora milhares de pessoas que não conseguem acessar no celular, porque o celular é antigo, ou não tem carga, não tem dinheiro para... Então, dos 60 milhões que estão aí, que eu citei, que tem que pôr o corpo para o vírus, que são precarizados no Brasil, como é que eles vão acessar? E qual é o tempo que esse pai, essa mãe ou essa avó, que boa parte das famílias pobres é a avó e a mãe, quem é que vai fazer isso? Eu acompanho aqui, e encerro, o trabalho remoto da escola de uma neta minha. É de enlouquecer, porque é terceiro ano, 4 matérias, vem uma carga e imagine, a mãe é formada, tem ensino superior, tem pós-graduação, mas ela também está trabalhando em casa, porque ela está empregada. E isto, eu li um texto do Bernstein que dizia os blue collars e os white collars. Se algum filho, um neto da gente vem perguntar, vô, o que significa pandemia? Eu vou lá, dou uma explicação ampla. O cara que não tem mínima informação diz, vá-te embora, entende? Então, vai criar, inclusive, está se mostrando isso, vai se criar uma tensão dentro de casa absurda. Então, nada contra a tecnologia. E outra coisa, eu estava vendo no Uruguai, as telecomunicações são públicas, a internet é pública. Aí, se todas as escolas tivessem hoje internet, computador, mas tudo bem, mas nem por isso hoje eu poderia, porque estamos reclusos. Em suma, nós não podemos substituir a relação pedagógica, que é uma relação presencial, pela ideia que a tecnologia vai resolver isso. Isso seria um fetichismo tecnológico. E eu acho que eu não sou favorável absolutamente a isso. Aliás, os conselhos de educação, o Conselho Federal, eu acho que não caiu a ficha. Que tenha que haver algum contato, sim, mas tratar a questão como uma normalidade, isto eu acho um absurdo.